Aprendendo a usar a fé. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Neste momento, estamos aqui para trazer uma palavra a você, nesta série aqui, Palavra de Vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que neste momento estarão ouvindo esta mensagem. O texto que nós estaremos lendo e o tema que estaremos ministrando, aprendendo a usar a fé. O texto é em Marcos, capítulo 11, versículo de número 22 a seguir. Trata-se de uma mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, ensinando eles a aprenderem a usarem a fé. A fé é uma coisa tremenda na vida de todo aquele que crê, pois somente crê aquele que tem fé. E a fé nos faz enxergar as coisas na ótica do nosso Deus Todo-Poderoso. O versículo 22, ele disse assim: Ao que respondeu Jesus: Tende fé em Deus? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Nós podemos observar que o poder da fé é tão grande que ela nos leva a Deus, mas também traz Deus até nós. A fé nos faz enxergar o mundo de Deus, mas a fé também traz Deus ao nosso mundo. O único meio da gente chegar a Deus é através da fé. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas no texto em apreço nós encontramos Jesus usando a palavra fé para treinar seus discípulos a aprenderem a usar em benefício de si mesmo. Nós podemos observar que Deus colocou a fé dentro de nós para que nós a usássemos para o nosso benefício, para que nós sejamos alcançados pela mão protetora e pelo poder de Deus. O texto diz que Jesus passou perto de uma figueira e, olhando para aquela figueira, ele procurou frutos e não encontrou frutos. Então Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E logo na manhã seguinte, eles retornando passaram ali, e Pedro e os demais observaram que a figueira tinha secado. E eles disseram para Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, desde as raízes. Então Jesus começa dizendo: Tendes fé em Deus? Se você tiver fé em Deus, vai fazer muito mais. Então Jesus ensinou o primeiro passo para usar a fé. Usar a fé falando. Você precisa falar com fé. Suas palavras devem estar carregadas de fé, mas o seu andar também tem que ser um andar de fé. Segundo, é necessário crer e não duvidar. A dúvida, ela é inimiga da fé. A dúvida, ela traz o fracasso e a derrota, mas a fé traz a vitória. Em terceiro, você precisa orar. Jesus disse aqui: tudo que pedirdes em oração. Na verdade, só ora aquele que tem fé. Você já parou para pensar? Você não vê Deus, você nunca viu Deus. Eu nunca vi Deus, mas eu sinto Deus, eu respiro Deus, eu me alimento espiritualmente de Deus através da sua palavra, mas principalmente através da minha fé, porque a minha fé me leva a Deus, mas também o traz a mim. Você pode observar que quando nós oramos a Deus, nós entramos no mundo de Deus pela fé. Você fecha o teu olho, ou você entra no teu quarto, ou você vai em qualquer lugar e você liga em Deus. Você entra no mundo de Deus. E naquele momento, a fé, ela traz uma grande edificação para você. Em quarto lugar, através da fé, nós podemos também perdoar.
Jesus ensina que através da fé a gente aprende a perdoar, porque no versículo 25 ele fala da oração. Note que o texto é seguido, assim, um assunto ligando ao outro. Ele, no versículo 25, ele diz: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aqui nós chegamos numa coisa que tem que ter fé para perdoar aquele que te ofendeu. Às vezes, falar sobre o perdão é muito fácil, mas praticar o perdão é muito difícil. E uma coisa que a gente precisa observar, eu como pregador, como pastor, como crente em Jesus, como servo do Senhor, que o perdão, ele é condicional. O texto diz aqui que os pecados a quem eu perdoar, eu vou ser perdoado. Veja bem o que Jesus explica no versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, aprenda a perdoar para ser perdoado. Então, o perdão, ele é condicional. Eu perdoo e sou perdoado. Eu não perdoo e eu não sou perdoado. Note bem que só perdoa quem tem fé. A fé me faz amar aquele que me desprezou, que me odeia, ou que me persegue, ou que me perseguiu. E ao mesmo tempo, aqui não está falando para eu chegar para aquela pessoa e pedir um perdão. Aqui está falando para quando eu estiver orando, eu lembrar que aquela pessoa me ofendeu ou tem alguma coisa contra mim, para que eu, através da minha fé, libere o perdão para aquela pessoa. Você quer ser feliz? Perdoe. Você quer ser uma pessoa abençoada? Aprenda a perdoar, porque somente perdoando que você é perdoado. Eu quero aqui deixar para você esta mensagem, que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua vida, mas aprenda a usar a sua fé. Usando a sua fé, falando, usando a sua fé, crendo, usando a sua fé, orando, usando a sua fé, perdoando. E quero aqui dizer a você que se você seguir esses passos de Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Um forte abraço na paz do Senhor, que Deus vos abençoe.